Olá, eu sou o escritor Judivan Vieira. O mundo está constituído de mais de 7 bilhões de pessoas e cada uma dessas pessoas tem um olhar, uma perspectiva sobre a vida. Neste documentário, eu serei os olhos do escritor que acompanha o caminhar de Ariano Suassuna desde o mês de junho de 1927, época em que ele nasce, até o final de sua vida, julho de 2014, quando ele encanta-se, passa para a eternidade. Mas eu vou seguir o caminho linear. Antes de falar do próprio escritor, eu volto para a Paraíba e da capital, João Pessoa, desço a algumas cidades do sertão, especificamente para Riacho dos Cavalos e depois para Catolé do Rocha, para mostrar onde surgiu a família Suassuna, palavra que na língua tupi indígena significa servo negro, veado negro. Algumas correntes dizem que a família apareceu em Riacho dos Cavalos, 480 e poucos quilômetros depois de João Pessoa, a capital. Outra corrente de pesquisadores diz que a família Suassuna apareceu na cidade de Catolé. Nós vamos para lá. Voltamos para João Pessoa para registrar o nascimento de Ariano Suassuna no mês de junho de 1927. Era metade ou quase o fim do governo de João Suassuna, seu pai, que em 1924 havia sido eleito presidente da Paraíba. Aliás, é importante registrar que a cidade se chamava Paraíba do Norte, o estado era Paraíba e a capital Paraíba com H e Y. João Pessoa, o nome da cidade de João Pessoa só virá depois da grande contenda entre os Suassunas e os Cavalcantes de Albuquerque, que vai gerar a morte de João Pessoa na Confeitaria Glória, no Recife, no mês de outubro de 1930. Por conta disso, o pai de Ariano Suassuna, que já tinha perdido as eleições para João Pessoa e assumido o mandato de deputado federal na capital do Brasil, que era Rio de Janeiro, tem que tomar um navio. Ele vai para o porto do Recife, a família vai se despedir dele. E ali, Ariano Suassuna contava com 3 anos de idade. Imagino eu que tenha dado o último adeus no colo de sua mãe, vendo seu pai se despedir. Todos os filhos estavam presentes. E a esposa de João Suassuna. Esta foi a viagem fatídica, porque ao chegar no Rio de Janeiro, e nós iremos para lá registrar esses fatos, João Suassuna desembarca nas águas do porto do Rio de Janeiro. E ali ele vai desempenhar o seu mandato de deputado federal, sem saber que aquele seria o local fatídico da sua morte. 3 indivíduos, num concurso criminal de pessoas, se unem, não se sabe mandado por quem, contratado por quem. O fato é que esses 3 indivíduos se unem para matar cruelmente a João Suassuna, o pai de Ariano Suassuna, no Rio de Janeiro, na Rua Riachuelo, esquina com a Rua dos Inválidos. Otacílio, o homem que tinha um dinheiro. De onde vem esse dinheiro não se sabe até hoje. Quem encomendou o crime não se sabe até hoje. Ariano Suassuna viveu e morreu, crendo que isto se deu por parte da família de João Pessoa. O assassino Miguel Alves de Souza vai treinar tiro a alvo às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas durante 2 noites seguidas, para no fatídico dia 9 de outubro de 1930 atirar cruelmente em João Suassuna. O escritor Ariano Suassuna vai passar o resto de sua vida tentando descobrir por que isto aconteceu, por que ele perdeu o seu pai. Depois desses fatos, Ariano se torna órfão de pai e a família se vê obrigada a fugir de João Pessoa. Recebe apoio, abrigo do famoso João Lundgren, que era o fundador das antigas casas pernambucanas, que, para ajudar os Suassuna a fugirem de João Pessoa em razão da Revolução de 1930, desencadeou vários levantes por vários quartéis brasileiros das forças que apoiavam a situação do presidente Washington Luiz, que governava a partir do Rio de Janeiro, a capital do Brasil, na década de 30. A família recebe esse apoio para ir para uma casa mobiliada na cidade de Paulista. E de lá eles se veem obrigados a fugirem do Pernambuco. Voltam para a Paraíba e vão para a Fazenda Acauã, uma fazenda de 300 anos de história. Nós estivemos lá. Você vai poder acompanhar as filmagens neste local tão simbólico, onde aos 3 anos de idade, Ariano Suassuna dá os seus primeiros passos, vivendo a eterna saudade que sentiu de seu pai. A Fazenda Acauã, que fica no município de Souza, na zona rural onde nós estivemos e fizemos filmagens. Depois deste período, a família de Ariano Suassuna, ele ainda novinho, com 3 anos de idade, a família muda-se para a cidade de Itaperuá, um pouco depois da cidade de Souza, ainda no sertão paraibano. É ali em Itaperuá
que um fato vai marcar a vida do escritor ariano para sempre. No sempre que sempre acaba. O fato é que em Taperoá, Ariano Suassuna vai tomar contato com o teatro de mamulengos. Mamulengo é uma palavra que é muito provável venha da expressão mão molenga ou mão mole, porque há uma encenação em que o falante veste a sua mão com um boneco e dialoga, conversa com as pessoas. Quando Ariano toma conhecimento, assiste pela primeira vez às apresentações do Teatro de Mamulengos na cidade de Taperoá. Entra na sua alma a habilidade do improviso, o fascínio pela improvisação que esses artistas promovem. Mas não é só isso, Ariano também vai assistir a muitas rodas de desafios de viola. E vocês sabem, os desafios de viola são marcados pelo improviso. Esse mesmo improviso vai se transferir para os personagens das mais de 17 peças teatrais, dos poemas escritos por Ariano Suassuna e dos seus muitos romances. Quem não se lembra das improvisações dos personagens do romance A Pedra do Reino e O Príncipe do Vai e Volta? Esse mesmo improviso, que acompanha Ariano Suassuna por toda a sua vida, vai transformá-lo num mestre das aulas shows. Fato é que depois desse período de Taperoá, onde ele, além do contato com o Teatro de Mamulengo e também das rodas de improvisação de viola, Ariano também terá o contato com a escola, com o ensino. Ali ele cursa os primeiros anos do primário. De Taperoá, a família Suassuna migra de vez para o estado do Pernambuco. É lá que Ariano Suassuna vai viver o restante da sua vida, criar seus filhos e onde verá nascer seus netos. No estado do Pernambuco ele chega, matricula-se em pouco tempo no Colégio Americano Batista e cursa o primário e o secundário. Em seguida, fascina-se pelo direito e vai para a Faculdade de Direito do Pernambuco, uma das duas mais antigas do Brasil. De um lado a USP em São Paulo, de outro a Universidade Federal do Pernambuco, as duas mais antigas do país. Ariano, mesmo na Faculdade de Direito, não esquece a sua veia cômica, a sua veia satírica, a sua veia de escritor. Une-se a alguns outros colegas e funda um teatro dentro da Faculdade de Direito. Ele forma-se, gradua-se em Direito, mas jamais deixa de escrever peças teatrais e romances satíricos. Assim, aos 18 anos, Ariano encontra o seu primeiro emprego no Jornal do Comércio no estado do Pernambuco e lança o seu primeiro poema. Esse é o marco do escritor Ariano Suassuna. O poema Noturno é um sucesso depois de publicado no Jornal do Comércio. Daí por diante ele nunca mais para de escrever, a ponto de abandonar a profissão de advogado e dedicar-se completamente à literatura. Ariano, no Recife, apaixona-se pelo futebol e seu clube do coração, o Esporte Clube Recife. E nós iremos para lá entrevistar a diretora de marketing, porque no ano de 2015 o Esporte Clube Recife cria uma homenagem especial para um dos seus mais célebres torcedores. Cria o Torneio Internacional Taça Ariano Suassuna, que vai se realizar todos os meses de janeiro de 2015 até 2018. São muitas as aventuras que Ariano Suassuna vive no estado do Pernambuco. Escreve seus romances, escreve suas peças teatrais e seus poemas. Do Pernambuco, na verdade, pode-se dizer que Ariano projetou-se no cenário nacional e no cenário mundial, porque seus livros estão traduzidos em vários idiomas. É ali também que ele vai falecer, no mês de julho de 2014, e entrar para a eternidade como um dos melhores escritores do Brasil e do mundo. É neste caminhar, nesta jornada que nós vamos trilhar juntos, que eu vou relatar para você algumas dessas aventuras, alguns dos fatos que marcaram a vida, a história desse escritor, que eu considero um dos melhores do Brasil e do mundo, Ariano Suassuna. Estou aqui embarcando no Aeroporto Internacional de Brasília, são exatamente 7 horas e 55 minutos do dia 22 de junho de 2021. Ok, depois de 2.230 quilômetros de viagem entre Brasília e João Pessoa, cheguei à capital do estado da Paraíba, João Pessoa. Gente, não é mole não, essa cidade foi fundada aqui em 1585, pouquíssimo tempo depois da descoberta do Brasil, e o nome original era Nossa Cidade Real, Nossa Senhora das Neves. Olha,
enquanto eu observava aquela tela que normalmente desce do teto do avião, tela de destinos, distâncias e outras informações, dava para observar que em português e em inglês o letreiro previa distância até o João Pessoa. Esse artigo definido indica o nome próprio do governador da época com o qual foi batizada a cidade, porque ela se chamou primeiro Cidade Real, Nossa Senhora das Neves, depois Filipeia, a Nossa Senhora das Neves, depois ela se chamou Paraíba do Norte, até ganhar o nome de João Pessoa, seu governador, que é o atual. Eu estou no Uber em direção à Orla, o hotel aqui em João Pessoa. Estou com o gentil motorista aqui, Alexandre. Alexandre, qual a impressão que você tem do seu conterrâneo, o escritor Ariano Suassuna? Gente boa, inteligente, engraçada, carismático. E aqui todo mundo gosta dele, de Ariano Suassuna. Gente boa, é do coração mesmo, pra falar a verdade. Só apresentando que eu sou um personagem. Eita, rapaz, tô aqui, olha, meu nome é Cafundó. Rapaz, eu gosto muito de Ariano. Gosto, rapaz, até hoje, quando eu lembro de Ariano, rapaz, eu me arrepio todinho, rapaz. Que rapaz, o cara é muito bom. Pense o legado que ele deixou, é muito importante. Cafundó, eu vou falar agora sobre Ariano. Vai falar. Gente, o João Evangelista, eu pedi, ele está abrindo a bandeira. João, o que significa esse preto e esse vermelho com a palavra nego? Estou aqui com o Miguel, o João Pessoa, um cara que conhece a origem do Suassuna, sobre o qual eu estou fazendo esse mini documentário. Miguel, como é que é essa história aí, desde o princípio? Desde o princípio vinha de Quinca Saldanha, que tinha um grupo de cangaço na época, Quinca Saldanha, de Américo Suassuna, que era o pai de Janduí Suassuna, que foi até deputado do estado da Paraíba, foi prefeito em Riacho dos Cavalos, vários mandatos, teve filhos vereadores e também. Essa história se passou em que cidade aqui da Paraíba? Aqui em Riacho dos Cavalos, Catolé do Rocha, Brejo do Cruz, aquela região toda ali, então, São Bento da Paraíba. Originariamente de Catolé do Rocha? Exatamente, entre Riacho dos Cavalos e Catolé do Rocha. São 7 horas e 50 minutos da manhã. Eu estou aqui na rodoviária de João Pessoa, vim comprar passagens para cidade, passagem de ônibus para a cidade de Catolé do Rocha, porque originariamente na Paraíba as minhas pesquisas indicam, e isso é certo, que a família Suassuna é originária dessa cidade. Ela, pra você ter uma ideia, é distante daqui, porque o ônibus sai 4 da manhã e como passa por uma outra cidade chamada São Bento, vai chegar 2 horas da manhã em Catolé do Rocha, é a previsão. 22 horas e 50 minutos. Chegamos à rodoviária da cidade de Pombal. Estamos ainda a cerca de 1h30, 2 horas de Catolé do Rocha. Sigo bem acompanhado com Severino Cunha e o Deus da Pedra do Navio na produção desse mini documentário chamado O Caminho de Ariano Suassuna, pelo escritor Judivan Vieira. Vamos que vamos, tamo junto. Aí Ariano falou que ele foi, depois que ele cresceu, que se formou, foi morar em outro estado, né? Aí teve um dia que ele recebeu um convite para vir no Palácio do Governo na Paraíba, onde o pai dele foi governador e onde ele foi nascido e criado lá na época, né? Aí quando ele chegou lá, ele chegou com a roupa simples. Aí o segurança falou que ele não poderia entrar lá no palácio não. Aí ele perguntou por quê. Aí o segurança falou que só poderia entrar se tivesse de terno e gravata. Aí ele falou assim, é isso mesmo, rapaz. Eu andava nu aqui dentro e hoje não posso entrar vestido. Era desse jeito. Depois de 8 horas e 47 minutos, eu saí de João Pessoa e cheguei à cidade de Catolé do Rocha. Gente, depois de 8 horas e 47 minutos de viagem, saí de João Pessoa, cheguei na cidade de Catolé do Rocha, no sertão, e agora vim visitar a cidade de Riacho dos Cavalos. Aqui tem quase 10 mil habitantes. De um lado ao norte você tem a cidade de Catolé, aí você tem rodeada por Brejo dos Santos, e tem também mais 2 outras cidades, que é Jericó, Mato Grosso e também Paulista. Então, as cidades interessantes. E olha, cá entre nós,
Há pessoas que estudam a origem do Ariano Suassuna, o grande escritor, e dizem que a família dele originariamente é daqui, de Riacho dos Cavalos. E como dizia Sérgio Sampaio, eu, por mim, queria isso e aquilo. 1 quilo mais daquilo, 1 grilo menos disso. É disso que eu preciso ou não é nada disso? Eu quero é botar meu bloco na rua, botar pra gemer. E quando eu disse há quem diga, é porque eu quero dizer que há pesquisadores que dizem que a família do escritor Ariano Suassuna é daqui originariamente, de Riacho dos Cavalos, e não de Catolé do Rocha, como a segunda corrente costuma enfatizar. Então há quem diga que Riacho dos Cavalos, lá pelo século XVII, é a origem dos Suassuna que chegam nessas regiões para daqui ir para a capital, depois para Pernambuco, e com a fama dos livros que escreveu o grande escritor para o mundo. Vamos em frente. Vim aqui de Esporte Fino, como vocês podem ver, algo que Ariano sempre falava e se vestia assim, então não poderia ser diferente. Falando um pouquinho de mim, eu fui gerente de marketing do esporte por cerca de 8 anos e durante o tempo que eu trabalhei lá, a gente sempre buscou exaltar os grandes torcedores do esporte. Gente, vamos entrar no castelo com seu idealizador e construtor, Clécio Novaes Barros. Obrigado, Clécio, por abrir as portas. O Castelo Armorial, o castelo muito poético, tirado da literatura para a arquitetura. Eu vou entrevistar Dantas Suassuna, filho de Ariano Suassuna. Ariano Suassuna nasceu em junho, na Paraíba, se encantou, passou para o universo, para o cosmo, em julho, aqui no Pernambuco. E hoje, nessa tarde, quase no fim de tarde, eu tenho o privilégio de estar sentado aqui no Parque Ariano Suassuna com o neto, João Suassuna, neto de Ariano Suassuna. Olha, para mim, como escritor e fã de Ariano Suassuna, quando ele morreu em julho de 2014, foi um baque, foi uma tristeza grande. E eu lembro de ter escrito um poema que eu editei, publiquei neste livro, neste meu poemário que foi lançado na cidade de Paris, e de Paris para toda a França e para o resto do mundo. Em 2018, escrevi um livro, um poema em homenagem a Suassuna. Chama-se Suassuna. Ariano, oh Ariano, de onde eras mesmo? Tu que galopavas o riso, que trotavas os sonhos, risos que saravam o peito miserável, a ferida da existência débil. Desces agora palavras em nuvens de algodão? Desde aqui, nesta terra pequena, te vejo na imensidão. Fila que se formou no céu, para autógrafos em tua noite de estreia, até hoje inacabada. É o poema Suassuna,